Mas assim, eu queria falar sobre, voltando na perspectiva, sobre o ceticismo, na sua visão. Você acha que o Uhum. ceticismo, o ateísmo atual, é por quê? Quais são os motivos na sua visão assim? É porque a igreja não soube fazer o seu papel bem feito? Ou o que na sua visão? Não, professor, eu acho que tem muitas pessoas que estão rompendo com, na verdade, esse fenômeno, né, de secularização. Foi previsto um movimento, até na filosofia, inclusive, que não se concretizou. Né? A pós-modernidade está aí. Eu acho que a religião, ela hoje está tão forte quanto É, nunca. Né? A gente vê uma explosão religiosa, a gente percebe uma redução da religião à esfera do privado. Tem muitas pessoas deixando a igreja, mas que preservam a sua espiritualidade no privado. É claro, eu tenho as minhas reservas em relação ao movimento dos entendo. desigrejados, professor Marcos. Eu acho que eu não estou naquela posição, professor, que diz assim: só é possível ser cristão estando vinculado a uma instituição. Não, essa não é a minha Entendo. posição. Eu vejo muitos problemas no movimento evangélico, mas eu também vejo alguns problemas no fato de você não estar ligado, conectado a uma comunidade de fé. Eu tento olhar os dois movimentos e perceber as limitações nos dois movimentos. Então, eu não acho que dá para reduzir a avaliação desse fenômeno à falha do movimento evangélico. Eu acho que essa falha pode contribuir, porque tem muita gente também que se É, desencanta, né, se decepciona e se decepciona com Deus. Né? Mas eu acho que não é a única explicação plausível. Eu vejo como possíveis explicações para isso, professor Marcos. A gente tem hoje fatores que contribuem para isso. Vou dar um exemplo: o ateísmo militante. esse é Eu perigoso. conheço ateus, já trabalhei com ateus, mas existe o ateu que não é o ateu, ele Que é vive aquele seu ateu ateísmo de que boa. está bem, ele está bem consigo mesmo. Rony, eu já conversei com pessoas assim: eu sou ateu, entendi e tal, conversa Tranquila. comigo que sou religioso numa boa, dialoga, mas existe o ateísmo Tem. militante, do tipo Richard É, Dawkins, né? Ele desqualifica a religião, agride é tóxico. É o fundamentalismo. é, é, mas é uma forma de fundamentalismo. Mas para uma pessoa menos informada, professor Marcos, ele tem o seu encanto. Então, quando você ouve o Dawkins ali, ele oferece alguns argumentos que, para uma pessoa menos informada, tem menos conhecimento, tem menos criticidade, pode parecer atrativo. Vou dar um exemplo. Tem um documentário do Dawkins no YouTube, onde ele percorre algumas igrejas, algumas cerimônias. Ele participa de algumas cerimônias e eventos religiosos. E ele vai o tempo todo com aquela, para falar como você, né, com aquela toxicidade dele, ele vai o tempo todo ali desqualificando. Aí tem um momento interessante no documentário, professor Márcio. Não sei Não se vi você não. já viu. Deus, Como? um delírio, o Eu vírus da tenho um fé. livro. Então, o documentário traz o nome do livro: Deus, um delírio, o vírus da fé. Aí, ele vai numa igreja evangélica, lá nos Estados Unidos. Aí, no final do culto, ele entrevista o pastor. Aí, quando ele está conversando com o pastor, ele vai falar bem assim: pois é, ouvindo a sua pregação, eu me lembrei muito dos comícios de Nuremberg. Assim, é muito ácido, né? Ele Meu associa Deus. a pregação do pastor ao discurso Nazista. nazista. Aí o pastor dá aquela risada assim, eu tenho a impressão até de que o pastor ficou meio sem E quem graça, não né? fica, né? Ele dá aquela risada. Aí tipo assim, num primeiro momento você ouve isso e você fala: nossa, o cara assim teve uma sacada, associou ali, o pastor ficou sem graça, ele foi muito perspicaz e tal. Só que, professor Marcos, uma análise um pouquinho mais detida na história, você vai descobrir que a ciência teve um papel fundamental no nazismo. A ciência deu sustentação para muitas das ações. A ciência está na base de Nagasaki e Hiroshima. Sem a ciência, Nagasaki e Hiroshima não teria acontecido. E por isso eu vou dizer que a ciência é ruim. Você percebe, professor? Então, é, o argumento é encantador, mas quando você analisa de maneira mais detida, você percebe que, até assim, olhando de modo mais atento, parece até muito pobre, inclusive. Entendi. Ou alguns argumentos que ele usa parecem até muito pobres, inclusive. Né? Então, acho que essas são algumas explicações, Possíveis. ou essa é uma explicação possível, né, para explicar esse fenômeno, para explicar esse movimento.
O que eu também acho, professor, que não é tão crescente assim. Entendo. Eu também acho. Os militantes são poucos, mas tem uns militantes no Brasil que são exagerados ao ponto de descredenciar ou de forma niilista negativar tudo aquilo que eu e você conhecemos. Não. Eu também acho que não. Eu acho que a secularização, inclusive da igreja, é um movimento muito forte. Eu acho que é verdade. Né? Sim, você tem estudiosos aí muito competentes. Eu fui aluno no ano passado do Dr. Rudolf von Simmer, lá da PUC Paraná. Ele escreveu, tem artigo publicado sobre a questão da secularização, ele analisa isso com muita profundidade, até bem interessante a proposta dele. Mas assim, mas a secularização, de certo modo, é uma adaptação da religião ao mundo contemporâneo. Né, de certo modo. Né? Então é também um movimento religioso. Alguns autores vão ver como um movimento religioso, em certa medida. Né? Não é um recuo da religião, é uma adaptação. Talvez essa seria uma explicação possível. Né? Então eu vejo assim, algumas possibilidades para explicar o porquê que o ateísmo, né, tem a sua relativa força. Mas não acho que é um caso da igreja, geral, né? Não acho que é uma ameaça à religião. Não acho que seja. Irmão, na sua visão, o professor de teologia, o professor de seminário na área bíblica, o cristão acadêmico, ele ainda ora? Ele ainda acha importante o jejum? Ele busca os dons espirituais se ele for pentecostal? Ele chora na presença do Senhor, na sua visão? Ou ele busca somente, ou quase sempre, o conhecimento acadêmico? Eu sou viciado em conhecimento acadêmico, em exegese, em livros, tal, na sua visão. Essa pergunta